Se você já chegou até aqui nessa fase, mas ainda não entendeu o Enem realmente como ele é, os padrões da prova do Enem, nesse vídeo eu vou te mostrar dois tipos de questões padrões que sempre aparecem na prova de ciências humanas. A partir daqui, fera, vai de fato clarear a tua mente a respeito das habilidades e competência, mas não só isso, a respeito do padrão que é a prova do Enem. Então, para mim, foi um destrave muito grande, porque a partir disso eu passei de fato a entender o Enem como ele é, e eu entendi que o Enem existe um padrão, e a gente chegar nas alternativas certas, a gente precisa primeiro conhecer a prova, a gente precisa primeiro conhecer esses padrões de prova, e saber esses dois tipos de questões mudou completamente a minha percepção, o meu entendimento a respeito da prova de ciências humanas. O primeiro passo é a gente entender o tipo de questão textual do Enem, tá? Dessa prova de ciências humanas, exclusivamente em ciências humanas. Então, o primeiro tipo, ele é o tipo textual. Então, para a gente entender o que é uma questão textual, é o seguinte: o Enem, ele sempre vai te colocar um texto base, que é para você extrair daquele texto algumas informações para você poder, então, encontrar a resposta. Você precisa entender o formato do Enem, né? A nomenclatura do Enem, a estrutura da prova do Enem. Vamos lá. No primeiro dia, você faz uma prova de linguagens, uma prova de ciências humanas e mais uma redação. E tudo se resume a linguagens, né? Porque são textos, é linguagens. O tempo todo a gente tá lidando com a prova textual. Então, é muito texto. Então, o que mais acontece é que você sempre fica cansado quando vai fazer a prova de linguagens ou a prova de ciências humanas, porque são muito textos. Mas é aí onde mora a grande questão. A gente entender o padrão de como essas questões elas são abordadas, qual é a pegada do Enem, isso assim faz muita diferença. Então, saber disso aqui vai encurtar muito para você. Então, tipo textual é que a questão vai te apresentar um texto, a partir desse texto você vai conseguir analisar e resolver a questão. Então, como bater o olhar na questão e já saber que essa questão é textual? Porque no próprio enunciado você já vai ser referenciado disso. Então, por exemplo, na questão, no enunciado pode vir no texto, e aí você já sabe que é o texto, porque ó, ele acabou de mencionar para você e vai tirar alguma informação desse texto, algo foi escrito no texto. Ou, por exemplo, pode vir dessa maneira: ou conforme escrito no texto. Então você percebe que só em ele mencionar a palavra texto, ele já está fazendo uma referência que eu preciso ir lá no texto buscar a informação que ele está me pedindo. Já o tipo de questão conceitual, ela é diferente, né? Enquanto no texto há menção para se verificar as informações no texto, na questão conceitual, ele já vai te dar bem direto o que está no texto. Às vezes é imbuído de um conceito, às vezes é de uma palavra-chave que remete a um significado, a um conceito, a uma citação, a um tempo histórico, a um processo, a um fenômeno que é descrito no espaço geográfico, que é descrito no processo histórico. Então, sempre é uma menção a um conceito e não ao que está necessariamente no texto. Então, a primeira coisa aqui vai ser a gente ir também novamente para o enunciado. E aí, no enunciado, ele vai estar explícito da seguinte maneira: segundo o autor Celso Furtado, para quem, aí vem a menção, o subdesenvolvimento é a principal causa para todos os, engolindo aqui, para todos os problemas sociais do Brasil. Olha só, incrível, uma citação aqui de Celso Furtado. Inclusive, vocês já podem gravar essa citação aqui para usar em redação, porque ela é uma citação padrão e pode ser usada em qualquer tema, desde que seja problemática, desigualdade social no fim das contas. Então, isso daqui é uma citação direta de Celso Furtado e pode ser apresentado no enunciado. Então, a primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o conceito? O que é que está sendo dito aqui? Qual é o conceito principal dessa frase? É o conceito de subdesenvolvimento. Então, o subdesenvolvimento aqui é o principal conceito. Ele está dizendo, ó, subdesenvolvimento é a principal causa de todos os problemas sociais do Brasil. Então, isso aqui é o conceito. Estudando comigo, você sabe que dentro de uma questão existe o que a gente chama de lead. O lead é o guia, o que chama a atenção ali daquele conceito que está sendo apresentado ou daquela informação que está sendo exposta. Então, nesse caso aqui, o lead não é o subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento é o conceito. E qual é o lead da questão? E aí a gente precisa conhecer qual é o lead da questão.
Nesse caso, ele vai ser desigualdade social. Olha só, se o conceito é o subdesenvolvimento, e aí o que é o subdesenvolvimento? É a principal causa de todos os problemas sociais do Brasil. Então, o lead da questão é problemas sociais, ou pode ser desigualdade social. E por que eu estou mencionando desigualdade social? Porque é o que muito acontece no Enem. O Enem normalmente não vai pegar exatamente a mesma palavra que está mencionado lá no texto. Ele vai utilizar para você sinônimos daquela palavra. Então, problemas sociais é a mesma coisa que desigualdade social, que exclusão social, que segregação socioespacial, pode ser também gentrificação espacial. Tudo isso pode ser levado em conta. Isso tudo faz parte do mesmo campo semântico de problemas sociais, de desigualdade social. Então você percebe, isso é a gente ter um olhar clínico para retirar o lead, isso é a gente aprender essas técnicas de retirar o lead, tá? Só que a questão conceitual, ela não vai vir dessa maneira, dessa forma como está aqui. Ela vai um pouco, né, complicar a vida da gente. Então ela vai ser apresentada dessa maneira, como esse exemplo que eu vou dar agora. O subdesenvolvimento consiste em... Então, o enunciado da questão, ela vai ser exatamente esse daqui. O subdesenvolvimento consiste em... Então percebe que isso daqui, que é a primeira fase que eu mostrei para vocês, tudo isso daqui pode ser escrito no texto, pode vir no texto explicando o que é o subdesenvolvimento para Celso Furtado, por que Celso Furtado construiu esse pensamento. Só que o enunciado, o comando da questão, ele vai te perguntar apenas o conceito. O subdesenvolvimento consiste em... Se você já souber o que é o subdesenvolvimento, você não precisa ir para o texto. E se você olhar lá na referência e viu que na referência tem Celso Furtado, é perda de tempo você voltar lá no texto, ou você ir para o texto, tentar entender o que é subdesenvolvimento para Celso Furtado, porque já está te dizendo, você já sabe também o que é esse subdesenvolvimento. Então o que eu faço? Eu entendo que subdesenvolvimento é algo que está abaixo de desenvolvimento, e numa realidade histórica da América Latina e do Brasil, a gente sabe que isso daqui é o que causa os problemas sociais de desigualdade social. Então, a gente olhando o texto e vê que o texto está direcionando para isso, a gente só vem na questão e marca o que liga ao subdesenvolvimento, que no caso seria ligação ao lead, desigualdade, segregação, exclusão social. Então, na prática, você vai aprender comigo quais são esses dois tipos de questões, textual e conceitual. Então, aqui, a primeira coisa que eu faço é vir no enunciado como eu ensinei para vocês. Então, eu pegando esse enunciado aqui, ó, para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, que consiste na. Então, quando eu olho para esse enunciado, eu já percebo na hora que ele é um enunciado de conceito. Porque ele diz, olha, para o autor, ser humano, o que define o humano é o logos. Então, vamos lá. Eu não sei o que é o logo. Eu sei que a referência é Aristóteles, mas calado, a ideia do método não é a gente estudar o Enem sem precisar do conteúdo infalível, que dá para fazer isso? Dá. Então, eu não sei o que é Aristóteles. Se eu soubesse o que é o logo para Aristóteles lá na política, certo, eu já vinha para as alternativas. Mas calado, eu odeio filosofia. Eu não sei nem o que é a política, eu quero saber o que é a política da Grécia Antiga, de Aristóteles. Então, eu vou lá no texto para retirar algumas informações, tá? Como é conceitual, pelo conceito eu já saberia, mas eu não sei qual é o conceito de logos. Então eu vou buscar esse conceito no texto, porque provavelmente ele deu esse conceito lá. Olha só, sem dúvida, os sons da voz, fone, exprimem a dor e o prazer. Também a encontramos nos animais em geral. Sua natureza lhe permite somente sentir a dor e o prazer, e manifesta-lhe entre si. Mas o logo, olha só, então daqui para cá, não nada importante. Mas o logo é feito para exprimir o justo e o injusto. Este é o caráter distintivo do homem, ou seja, o que consiste em ser o homem é você saber o que é o justo e o injusto, face a todos os outros animais. Só ele percebe. Já encontrei uma palavra que poderia ser chave aqui, né? O homem, só ele é quem percebe o que é justo e o que é o injusto. Beleza, nem preciso mais ler a questão, porque ele só quer saber o que é o logos, e o logos está aqui. Perceber o que é o justo e injusto. Quando eu olho para a minha alternativa, a única alternativa que está me direcionando para o homem percebe é a nossa letra D. Capacidade racional de discernir. Gente, perceber é a mesma coisa de discernir. Racional está ligado ao que é humano, ser humano. Então, logo, é nossa letra D.
uma questão do tipo conceitual. E eu precisava real saber do conceito de logos? Não, porque o próprio texto já me trouxe, né? Ele explicou o que era logos. E a alternativa está linkando ao que está escrito no texto. Porém, é uma questão de conceito, porque está trazendo o conceito. Já essa questão aqui, ela vai ser do tipo textual, e eu só trouxe 2 exemplos pra gente. Mas olha só, texto 1, tá estudando, Júnior? E aí o menininho com a vara, pescando o sinal de Wi-Fi, coloca, calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. Então, eu já entendo aqui que isso é desigualdade social. Por que desigualdade social? Porque eu tenho que ir muito além do que a imagem está representando para mim. Mas a imagem, ela é muito autoexplicativa, né? Eu estou em uma comunidade, porque isso aqui expressa uma área desordenada de solo, né? Casinhas muito atumultuadas uma em cima da outra. Então, é uma favela. E possivelmente isso aqui está sendo esticado para fora da favela, como em busca do sinal de internet. Possivelmente isso aqui não tem internet, então é uma exclusão social, faz parte de uma desigualdade. E aí eu tenho logo a resposta aqui na letra A, né? Exclusão social. Mas olha o que diz o enunciado. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Ele não está perguntando só o que se evidencia no texto. Ele está perguntando o que se evidencia também na figura. Então, se ele pede para ver o que está na figura e no texto, eu tenho que analisar os dois. Então, olhando o texto, é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Ou seja, as desigualdades vão sendo naturalizadas. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E caso tenham celulares de dados, pergunta-se: é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? Então, educação em tempos de pandemia, né? Educação em pandemia. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea: exclusão social. Porque, olha, ele tem, mas não consegue. Quando tem, né? Porque falta também para essas pessoas. Não tem internet em suas casas. Então isso faz parte de uma exclusão social. Não pode ser expansão digital, porque o texto fala que parcela dos estudantes não tem acesso. Então não pode ser expansão se falta. Manifestação cultural, não, porque não está tratando aqui de cultura, está tratando de acesso, de desigualdade. Organização espacial, também não, porque essa área aqui está bem desorganizada, né? Então não tem organização espacial aqui. Valorização intelectual, não, porque uma vez que eu não tenho acesso durante a pandemia ao conhecimento, porque o texto está trazendo ao fato de terem acesso ao conhecimento, à escola, então não é valorização intelectual, a única que sobra realmente é exclusão social. Percebe que o Enem vai muito além de conteúdo, fera. Técnicas de você olhar realmente clinicamente a questão e você acertar, independente do conteúdo, isso daqui é libertador. Então por isso, peguem agora como exercício as provas do Enem e comece agora com um olhar clínico, ver cada questão, se ela pertence ao tipo textual ou se ela pertence ao tipo conceitual. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.